gravação, isso é bom para vocês poderem escutar novamente e aprender, mas a gravação de quarta-feira passada ficou enrolada e finalmente consegui mandar um e-mail para o Zoom, para eles consertarem. Vamos ver se eu resolvo para poder baixar e depois subir. Mas vamos cantar novamente Meu Deus Proverá. Agora todo mundo junto. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição, no intenso temor, com toda certeza vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Se as aves do céu dá sustento, bom Deus, cuidado maior Ele tem pelos seus, e nada de bom aos fiéis faltará. Sublime verdade, meu Deus proverá. O nosso poder Ele quer sustentar, cuidando seguir-nos, o mal derrotar. O nosso inimigo nos protegerá, e é nossa vitória, meu Deus proverá. na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos alegrar. Então lá na glória nos receberá, pois tenho certeza, meu Deus proverá. Esqueci de colocar a última estrofe, perdão. Mas vamos cantar um mais conhecido, Senhor, se em meu caminho um dia eu me queixar. Vamos cantar juntos. Senhor, se em meu caminho um dia eu me queixar, ao ver somente espinho na estrada repontar, teus pés ensanguentados mostrar-me vem Jesus, feridos traspassados em meu lugar na cruz. Se em dias nevoentos de provações e dor ouvires meus lamentos, subindo a ti, Senhor, os prantos alivia, mas vem lembrar a mim, tu mesmo em minha agonia, sozinho no jardim. Se os fardos me pesarem e vires, ó Jesus, meus ombros se pegarem, cansados sobre a cruz. Ó, vem, pois, recordar-me que em Jerusalém sofreste carregando pesada cruz também, que a cruz iluminada em que mostraste amor, conserve levantada a minha
fé, Senhor, que além de todo pranto, meus olhos possam ver a ti, Cordeiro Santo, razão do meu viver. Obrigado, Anita. Agora tivemos mais algumas pessoas chegando. E agora eu vou desmudar todo mundo. Pronto, boa noite, irmã Josefa, irmão Aldo, a senhora Terezinha. E parece que está dando tudo confuso hoje e eu decidi passar a última estrofe do hino que nós aprendemos, está tudo complicado, mas vamos lá. Quantos conseguiram ler 1 Pedro 4 vezes essa semana? Viram? 4 vezes. Legal. Você não, Tiago. Você não leu, não, Tiago? Não, Fala para o pastor, eu estou aprendendo a ler. eu estou aprendendo a ler. Eu sei que você está, mas que bom. Então, nós queremos conversar sobre os primeiros 3 capítulos e meio, né? Não, 2 capítulos e meio, até o capítulo 3. Deixa-me abrir minha Bíblia. Deixa eu pegar lá. E esse livro não divide bem no meio, né? Mas nós fizemos uma divisão meio arbitrária para podermos concentrar mais nos capítulos 2 Abre o braço, e o capítulo 3. tem carregador aí? E desse lado. Deixa-me mudar de versão. Eu ia olhar no meu computador, mas não deu certo, não estava legal. Então vou abrir aqui. O que os irmãos têm aprendido sobre 1 Pedro, os primeiros 2 capítulos e meio que querem... Oi, Paulinho, daqui a pouco eu te ligo, tá bom? Estou aqui numa live aqui com os irmãos da igreja. Paulinho, daqui a pouco eu te ligo, estou numa live aqui com a igreja. Então, a gente tem estudado aqui bastante coisa sobre a vida cristã, né? Visto, hoje às vezes a gente fica se perguntando qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, lendo hoje no capítulo. Fala de novo, eu não entendi essa parte. Está longe. Eu estou bem longe. Fala de novo. Se eu for às vezes a gente fica pensando qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. E tenho lendo hoje no meu devocional de manhã, lendo o capítulo 1, eu encontro os versos 14 a 16, a vontade de Deus para a minha vida, né? Que está lá escrito: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Procedimento que escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, posso dizer
que é buscar a santidade, é ser santo porque Deus é santo. Sim. E também não me amoldar às paixões que eu tinha antes na minha ignorância. Agora sou uma nova. O senhor é uma nova o quê? Criatura. Não, você é criatura, a gente sabe, mas uma nova o quê? Tá, eu vou. A gente estava tendo interferência, então eu vou desmudar. Pronto. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa que aprendeu? Uma coisa que eu achei, eu não queria que só os pastores falassem, né? Eu quero ouvir os irmãos falarem. Mas não que a gente não seja irmão, né? Tem pastor que fica ofendido se chamar ele de irmão, mas uma das coisas que eu aprendi, não, já conheci o texto, mas um princípio que a gente vê muito interessante em 1 Pedro, de um modo especial aqui no capítulo 2, é aquele princípio do despojar e revestir. Por exemplo, ele começa o capítulo 2 dizendo assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia e invejas e de toda a sorte de maledicências. Ou seja, ele está falando de uma tarefa que é abrir mão, colocar de lado, tirar de si, né, literalmente despir-se dessas coisas que caracterizam a vida incrédula e ímpia, né, aqui no versículo 1. E depois ele continua com coisas das quais a gente deve se revestir e buscar, como, por exemplo, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, abandona de um lado e reveste do outro, né? Despojamento e revestimento. Uhum. Mais alguém? Uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, já que você quer responder. Posso tentar. Olha, eu tenho visto a palavra salvação em alguns versículos e me soa muito como uma salvação futura. Mas eu creio que Pedro está escrevendo para crentes. Então, a salvação aqui seria a consumação da nossa salvação? Ou ele está pensando na salvação para essas pessoas em que ele está escrevendo? Me dá um exemplo de uma dessas passagens. Por exemplo, tem 1:5, capítulo 1, versículo 5. Uhum. E sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sim. Então, o que podemos dizer? Podemos lembrar que a salvação tem 3 tempos, né? A irmã Josefa está tendo dificuldade em nos ouvir. Eu vou... é difícil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar todo mundo no mudo, mas querendo falar, vocês vão poder se desmudar e aí poder falar, depois coloca o mudo de novo. Isso ajudou, irmã Josefa? Deixa eu perguntar. Irmã Josefa, isso ajudou? Oi, pastor. Coloquei todo mundo no mudo, isso ajudou? Eu estou ouvindo o senhor bem agora. Não sei se vai continuar. Tá, vamos tentar. Vou colocar todo mundo no mudo para não dar interferência. Aí, querendo falar, é só ou levantar a mão e eu te coloco no desmudo, ou
é só você se desmudar mesmo. Tem um botão aí do microfone, é só você fazer, aí podemos todos conversar, mas um por vez. Então, não devemos esquecer que a salvação nas Escrituras tem 3 tempos. Por exemplo, em João 3, ele diz: quem crê tem a vida eterna. Então, você creu, você tem, presente. Tem a ideia de quando você crê, na hora que você crê, a salvação você tem. Mas essa salvação não é completa. Hoje, durante a nossa vida, nós estamos sendo salvos, né? Quando nós cremos em Jesus Cristo, somos salvos do poder do pecado, mas, perdão, da condenação do pecado. Agora estamos sendo salvos do poder do pecado. Eventualmente seremos salvos da presença do pecado. Então, existe esse sentido de que a salvação ainda é futura, porque nós não recebemos toda essa salvação. Mas isso não significa que é incerta. Se você olhar em 1 Pedro 1, ele diz, no versículo 2, primeiro, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse segundo eleitos não está no original, no versículo 2, mas nota que está tudo acontecendo segundo a presciência de Deus. Aí ele continua dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Então, ele está afirmando que é o poder de Deus que nos guarda. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, não há nenhuma incerteza, mas existe o aspecto futuro da salvação, que é quando estaremos sem pecado na presença de Deus. Isso respondeu, pastor, a sua pergunta? Desmudei. Sim. Tá certo. Mais algum comentário ou pergunta de alguém? O Kevin está querendo falar. Kevin está querendo falar. Aldo, leu essa semana? O que você aprendeu? Bom, eu aprendi, pastor, que lendo a Epístola de Pedro, cada vez mais a gente vê sobre santificação, né? Sobre mudança de vida, sobre um bom exemplo, né? Um bom testemunho para com os demais, né? Sim. Então, é isso que eu tenho aprendido, né? Cada dia nós... em todos os sentidos, né? Tanto com os outros, como com os de fora também, né? Porque a gente tem um bom testemunho, né? O que eu queria... isso é tudo certo. Ele nos fala como é que nós devemos viver. Mas ele fala também por que é que nós devemos viver assim. Não é? A base. Quais são alguns dos motivos por que nós devemos buscar uma vida de santidade? Que você leu nos primeiros 2 capítulos e meio. Qualquer um, se você quiser falar, só tirar o mudo para poder falar.
Quais são alguns motivos? Tem muitos aqui. No versículo 3 diz, porque ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, nós devemos viver vidas de santidade porque ele nos regenerou para uma vida, uma viva esperança. Que mais? Se alguém está falando, não estou ouvindo, tem que tirar o mudo. Ah, tá bom, dona. Microfone. Agora, Ó. pode falar, irmã Terezinha. Então, eu queria... o senhor disse para mim, é no capítulo 4, do versículo 2. O 4 e o 5, que ele fala, chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também os mesmos foram como pedras que vivem e sois edificados casas espirituais, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a irmã está dizendo esse é um dos motivos. Sim, É a pergunta, eu estou dúvida. perguntando, né, aqui, Para esclarecer mais. esclarecer mais. Ah, porque aqui qual ele é a tá pergunta? Qual é a dúvida específica? Porque aquele está, eu penso que a pedra que ele está dizendo rejeitada é Jesus Cristo, né? Sim. Aham. Sim, pelos homens, mas para com Deus a eleita e preciosa. Sim. Para Deus, né? É isso? Isso. Então, a ideia é que Jesus Cristo, ele está se referindo a algumas passagens que ele vai citar mais tarde, né? No versículo 6, ele diz, ele está citando a Escritura, Isso. e meu tablet não está funcionando. Isaías 28:16. Esse versículo que é: eis que ponho em Sião, que é Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, essa pedra eleita, ele está dizendo, é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo é a pedra eleita, e é uma pedra viva, não uma pedra que nem no edifício. Aí, ele cita mais duas passagens, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, ele mostra como ele foi rejeitado e eu não estou conseguindo clicar no meu tablet aqui para ler o versículo. E outra passagem... E a rocha foi a pedra ofensa, de tropeço e rocha de ofensa. Então, um dos temas nas Escrituras, eu teria que pensar em outros lugares, mas eu sei que não é apenas aqui, é que Jesus Cristo é a pedra angular profetizada em Isaías, mas que para alguns ele seria uma pedra de tropeço. Então a gente vê quando ele viveu que muitas pessoas tropeçaram sobre ele e foram esmagados. Tropeçaram sobre ele porque ele aceitar o fato que ele dizia ser Deus, eles não podiam aceitar o fato dele falar da sua ressurreição, dele ser Messias, e tropeçaram no fato que ele era diferente do que eles imaginaram que o Messias ia ser. Até hoje, as pessoas tropeçam sobre Jesus Cristo, que é uma das coisas que ele está dizendo aqui. Eles tropeçam sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque, por exemplo, em 1 Coríntios 1, somos informados que os gregos eles querem sabedoria e os judeus querem um sinal, mas nós pregamos a Jesus Cristo crucificado para os gentios, tá?
Eu só quero acrescentar mais algumas coisas. Para os gentios, ele é, para os gregos, isso é estupidez. Para os judeus, isso é fraqueza, mas para nós é o poder de Deus, né? E então minha voz está pipocando. Tá. Vou virar para eu estar de frente aqui. Então, ele causou ofensa, ele fez pessoas que somos salvos. Ele é a pedra angular, e nota que, voltando para o versículo 4, ele diz que nós devemos chegar para ele, a pedra que vive, e nós somos pedras vivas também para eu não sei o que fazer, irmãos. Eu estou vendo que tem irmãos que estão tendo dificuldade de me ouvir e talvez é a minha internet. Vou tentar fechar algumas coisas. Certo. Não vai? Então, nós somos pedras que vivem. Ele está falando sobre a edificação da igreja aqui. E nós somos partes da igreja, como pedras que vivem, construídas em cima ou em torno da pedra angular que é Jesus Cristo. Outra coisa que muitas vezes aqui em 1 Pedro, ele fica falando sobre o fato que Jesus Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo, ou seja, o fato que Jesus Cristo foi rejeitado não foi novidade para Deus, ele já tinha planejado tudo isso. Eu desmudei todo mundo. Melhorou? Deu para me ouvir, mais ou menos? Mais ou menos. Que sua internet está ruim. Eu ouvi bem. Eu ouvi meio quebrado, mas ouvi. Deu para ouvir mais ou menos. Tá certo. Alguma outra pergunta? Anita, por que é que nós devemos viver vidas de santidade? Então, pastor, não sei se dá para me ouvir. Dá para me ouvir? Pela leitura que eu entendi, né, dos 3 primeiros capítulos, a santidade na vida cristã, ela é um reflexo, né, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, o alto preço que ele pagou, né, exige de nós, como cristãos, santidade. Versículo 4, que fala, né, que nós, o versículo 3, ele fala da regeneração, né? Uhum. E aí no capítulo 4 vai falar para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aquilo que nós vamos desfrutar, né, no céu, e para o que nós somos chamados, ela é uma herança sem mácula, uma herança que não tem mancha, né? E acho que isso deve refletir aqui na nossa vida enquanto cristãos também, né? Por isso que eu entendi que a gente deve viver uma vida de santidade, refletindo Cristo na nossa vida. E também no capítulo 2, quando ele vai falar no versículo 9, que nós fomos chamados, né, para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mostrar através da nossa vida uma mudança, né? Uma mudança total daquilo que Cristo realizou na nossa vida. Uhum. Porque nós não éramos povo, mas agora somos povo. Agora somos povo. Ele nos chamou de onde nós estávamos com esse propósito. E aí a nossa vida, então, tem que ser diferente. Acho que é assim, pelo que eu entendi desses 3 primeiros capítulos, quando
Pedro fala tanto da vida exemplar do cristão, justamente para nós sermos um reflexo de Cristo, a fim de que outros possam ver Cristo realmente na nossa vida, a mudança que Cristo efetuou na nossa vida por meio da nossa conversão. Uhum. Ele nos chama no capítulo 1, versículo 14, de filhos da obediência, né? Aham. Mais alguém quer contribuir? Eu quero falar alguma coisa, mas eu não quero que seja só os pastores falando. Se quiser mais um, eu posso fazer. Mas a pergunta? Vamos ver mais uma contribuição. Talvez a Neia, eu sei que a Neia leu, né? Olhando aqui no capítulo 3, né? Do versículo 8, né? Finalmente, sede todos de o mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isso foste chamado, para herdades uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. E aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga. Então, o que nós procuramos é viver em paz, né? Por mais que uma pessoa faça mal, o Senhor não vai retribuir com o mal, né? E sim, sempre com o bem. Sim. E qual é a motivação aqui? Onde é que nossos olhos têm que estar fitos? Sempre na presença de Deus. Sim, e aqui no versículo 8, 9, ele diz, a fim de receber bênção por herança. Então, uma das coisas, juntando com o que a irmã está dizendo, junto com o que a Heloísa disse, uma das coisas que ele, onde é que ele fica colocando nossos olhos? Em nós mesmos? Não. Ele fica jogando os nossos... Pastor, o quê? Todo tempo ele fica nos mandando olhar para o Senhor, não anelar as coisas cá desse mundo, mas para o Senhor. Por exemplo, a Neia estava lendo naquele trecho, mas ele termina assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, e o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Uhum. Sim, então o Senhor e a nossa herança. Então, o Senhor repetidas e repetidas vezes é o nosso exemplo. Ele é aquele a quem estamos tentando imitar, mas agradar. E naquela passagem que ele leu no início, quando ele, no capítulo 1, quando ele fala sobre a nossa herança imarcessível e tal, não dá vontade de ir lá? Quando eu leio essa passagem, eu quero estar lá. Eu quero receber essa herança. E é isso que está dizendo. Se você anelar essa herança, você vai suportar as aflições, você não vai retribuir mal por mal, você não vai viver mais no pecado, porque não faz sentido. Não é que você não pode viver no pecado, é que não faz sentido, porque nossa herança é tão maravilhosa. Por que você vai... Você já gastou o tempo que tinha para essa vida, agora devemos viver para a vida que está para chegar. Rita disse que eu falei rápido demais, não sei se deu para me entender. Deu para entender bem. Tá. Então, nunca em nós, né? Muitas vezes há pessoas que querem viver a vida cristã olhando no espelho para ver como que eles estão indo. Mas Pedro, ele dá instrução vez por outra, vez por outra, vez por outra, como é que a gente deve viver nessa situação, naquela situação, em comparação com o mundo. Mas quando ele dá a instrução, ele sempre nos joga de volta para Cristo, para o futuro,
o que custou Cristo para comprar nossa salvação e para o futuro que nós temos, né? Com Ele. E eu acho que isso, eu fico saturado no bom sentido de sempre olhando para essas coisas. Isso me motiva para querer viver para Ele. Não o medo de ir para o inferno, que o medo de ir para o inferno não está em lugar nenhum em 1 Pedro. Amém. Sim, a certeza que eu vou estar lá um dia. Isso me motiva para viver para Ele. Pastor Laio, tem mais uma pergunta? A pergunta é da Josi. Certo. Ela saiu ali para o neném para dormir, mas eu vou fazer a pergunta, depois ela vê a resposta. Certo. Capítulo 2, versículo 18. Diz lá: servos submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A pergunta dela é que pessoas usam esse versículo para dizer que a gente tem que ser obediente até mesmo quando a pessoa está errada. Olha, a gente não pode pegar nenhuma instrução sozinho, sem olhar toda a Escritura. Eu queria... eu estava procurando para saber qual que era a palavra grega, traduzido aí servo, se era a palavra escravo. O que eu iria dizer é o seguinte, que olhando, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, quando ele foi maltratado, e fala de novo a referência, é 1 Pedro 2... 1,18. Não, 2,18. A palavra grega não é doulos, é oiketai. E eu não conheço essa palavra tão bem. Diz o doméstico, servo, talvez escravo, não sei. Isso é importante, porque se for um escravo, o escravo não tem recurso, né? O escravo é um escravo, ele tem que ficar lá, e ele está dizendo que se você for escravo, e na época do apóstolo Pedro tinha muitos escravos, talvez a maioria dos cristãos era escravo, ele está dizendo, olha, você tem que suportar até os que te maltratam e se submeter a eles, você não deve revidar, você não deve essas coisas. Agora, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele usou os recursos que a lei dava a ele, né? Então, quando ele foi jogado injustamente na prisão, ele não ficou quietinho lá. Ele falou, mas espera aí, eu sou um cidadão romano, ele não fez as leis, mas você pode tratar um cidadão romano desse jeito? Ele fez isso 2 vezes, uma em Filipos e outra vez em Jerusalém. Ou seja, nós podemos exigir o cumprimento das leis. E se você é empregado, você tem todo o direito de pedir as contas e achar outro emprego, né? Assim não pode mais. Mas o que você não tem o direito a fazer é se rebelar contra aquele que te maltratar, se ele for o teu patrão. Você pode sair de lá, mas você não pode virar um rebelde e devolver, dar o troco a ele. Isso você não pode fazer. Então, nós temos que levar toda a Escritura
em conta. O próprio apóstolo Pedro, quando ele foi jogado na prisão, você lembra que ele escapou. Ele não ficou lá submisso, né? Ele escapou da prisão, mas, por outro lado, quando Herodes falou, ou quando o Sinédrio falou para ele ficar calado, ele falou, não, vou obedecer a Deus antes dos homens. Então, a gente precisa colocar tudo em sua própria Perspectiva. Isso. Pastor, Sim. eu já vi pessoas usarem esse trecho tentando justificar uma submissão absoluta a um tipo de a algum líder religioso, mesmo que o camarada é injusto. Por exemplo, o pastor ele é desonesto, ele está roubando a igreja. Você tem que ficar caladinho, porque ele é superior a você, então você tem que aceitar tudo. Mas eu acredito que não é disso que esse texto fala, né? Não, porque ele está falando no contexto, no mundo, não na igreja. O contexto da igreja a gente vai encontrar no capítulo 5, onde ele diz que o pastor não serve para não ser tirano sobre as ovelhas. Mas aqui em 1 Pedro, ele não está falando, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, ele está falando sobre lá fora no mundo, quando você é servo, não de uma... Ninguém é servo de um pastor. A gente é servo de um empregado, servo de um mestre. Sim. Servo de um patrão, servo de um mestre, não de um pastor. Então, ele está aplicando isso como escravo a um mestre, não uma ovelha com um pastor. Sim. E o que o pastor estava pensando na palavra, eu consultei, a palavra é para escravo doméstico mesmo. Sim. Agora, hoje a gente não tem escravo doméstico. Eu tive um empregado uma vez que disse, mas isso é escravidão. Eu falei, não é escravidão não, porque eu estava pedindo ele para fazer alguma coisa e eu falei para ele, se ele não quisesse fazer, eu podia arrumar outro para fazer no lugar dele. Aí isso é escravidão, ele disse. Não, eu falei, não é, porque a hora que você quiser pedir a conta, você pode ir embora, não é escravidão, né? O escravo não tem direito, ele é propriedade do mestre. E se o seu patrão está pedindo alguma coisa opressor ou injusto, você, em nosso país, tem o direito de pedir as contas. E você pode usar esse direito. O que você não pode fazer é rebelar contra ele. Então, isso não é uma ordem absoluta. É um escravo bem achegado, de acordo com o W.C. Taylor. Sim, é isso mesmo. Tá certo. Tá bom. A ideia agora é ler de novo 4 vezes. Semana que vem nós vamos discutir a segunda metade de 1 Pedro. Coisa para nós discutir ainda, hein? Sim, aí nós vamos pegar os detalhes mais mínimos quando a gente for de capítulo em capítulo, porque tem... eu não consigo apenas ler, eu tive que dar umas consultadas em alguns comentários para poder entender algumas coisas. Então, estou doido para poder compartilhar essas coisas, e nós vamos capítulo por capítulo. O que eu estou percebendo comigo, essa leitura constante, já estou... já li quantas vezes? Eu não sei. Talvez 14 vezes esse livro, e ainda tenho bem mais para ler. Estou começando
a pegar o ritmo, o raciocínio, entender onde ele está indo, por que ele está indo, para onde. Então, essa é a ideia por trás desse tipo de leitura. Quando você lê 1, 2, 3 vezes, você não capta direito. Quando você lê 20, 30, aí você começa a entender. Eu espero que os irmãos estão começando a ver isso, né? Eu nunca percebi isso antes, ou essa palavra, o que significa? E a curiosidade vai despertando e você vai aumentando. Por exemplo, se o pastor quiser comentar ainda, o versículo 7, o capítulo 3, versículo 7, há algo bem curioso naquele versículo, né? Dependendo da vida do homem para com sua esposa, no finalzinho ele diz para que não se interrompa as vossas orações. Trato do homem para com sua esposa. Sim, em outras palavras, se você maltratar a sua esposa ou for injusta com ela e não viver com consideração, Deus não vai atender suas orações. É isso que eu entendo, pelo menos. Oh, meu amor, vem cá. Eu tô até separado aqui, pastor. Tá certo. Mas Deus vai atender as minhas orações. Eu não maltratei minha esposa. Nosso tempo de orar foi quase tudo para o espaço. Eu já orei pelos novos pedidos. Vamos fazer o seguinte. Pastor. Oi. Desculpe interromper o irmão. Eu queria dizer algumas coisas. Sei que nós estamos num culto de oração. Mas eu quero fazer um apelo aos irmãos. Eu sei que a irmã Josefa está ouvindo, a irmã Afra também. A irmã Terezinha, mesmo muda, eu sei que está ouvindo também, né, irmã Terezinha? Eu tenho tido contato com bastante pessoas, e só os pastores sabem ainda, mas eu estou compartilhando agora com a igreja. Hoje eu acompanhei o irmão João Vitor ao hospital, e cheguei com ele bem cedo no hospital da Vila Dirce aqui, que está atendendo bastante gente com esse novo vírus. Nós não devemos esmorecer nas nossas orações pelas pessoas que estão com esse novo coronavírus. Mas do outro lado,